Com base na lista de exercícios que foi passada no módulo 2, eu vou resolver alguns dos exercícios chamando a atenção para pontos importantes que foram dúvidas de vocês e que podem ajudar vocês a estudarem, a se prepararem melhor para a avaliação. Eu vou começar com o exercício 1, que contém equações de recorrência para serem resolvidas e obtidas a sua forma fechada. Em particular, eu vou chamar a atenção para um caso, que é esse aqui que tem duas recorrências na mesma função. Então a gente tem aqui a função sendo chamada em duas partes. Mas diferente do que a gente já viu até agora e praticou bastante em outros casos, essas chamadas elas possuem valores diferentes. Então esse cenário seria algo similar a por exemplo, um algoritmo de busca binária, que ao invés de simplesmente chamar a função novamente para metade do vetor, ela ainda precisa fazer alguma coisa com um quarto do vetor. Então é como se eu tivesse um algoritmo que pega um vetor de tamanho n, e então ele faz o seguinte, ele pega metade do vetor, chama novamente a função, então tem aqui, então a função vai atuar em cima dessa parte aqui do vetor de alguma maneira. E aí, além disso, eu ainda pegaria, por exemplo, um quarto aqui do vetor e também chamaria a mesma função para esse um quarto do vetor. E aí essa outra parte aqui então já foi feita. Então basicamente seria essa a ideia. Então aí a cada etapa a gente tem esse cenário. Então reparem que o que eu teria aqui de o formato disso, né? Como é que isso vai acontecer, né? Como é que essa função vai ser chamada. No início, então, eu tenho um problema de tamanho n. Então eu tenho aqui um problema de tamanho n. Na primeira vez, então, ele vai realizar C operações. Então dá para ver aqui, ó, C operações. Aqui na primeira chamada. E na sequência ele vai ter duas chamadas recursivas. A primeira aqui para um quarto do tamanho do problema. Então, vamos colocar aqui desse jeito aqui com bolinhas. Então, vou voltar um pouquinho. Então temos aqui. Então eu vou tentar fazer desse jeito para explicar. Então eu tenho duas chamadas recursivas aqui. A cada chamada da função, né, cada chamada que é uma bolinha, ele tem mais duas chamadas recursivas, certo? Então é como se eu tivesse uma árvore binária de chamadas recursivas. É isso que eu tenho. Mas vamos observar como é que é o padrão aqui do tamanho do problema que ele tem para resolver. Bom, no primeiro nível, então, eu tenho n elementos para resolver, que é a primeira chamada, seria t de n. Nesse nível, quantas operações ele vai realizar? C operações, que é relativo a esse C aqui. Nesse próximo nível, bom, primeiro ele chama para n sobre 4. Nesse n sobre 4, ele também vai realizar C operações, certo? É importante ficar atento a isso, né? Aqui dentro ele chama e realiza C operações. E aqui também. Então, nesse nível aqui, só que agora aqui ele está trabalhando com metade do vetor. Então, agora eu tenho como se fosse uma árvore, mas uma árvore desbalanceada. E reparem que agora eu tenho dois Cs, porque para cada chamada da função, ele tem um C aqui. Muito bem. Na próxima chamada aqui, no próximo nível de árvore, e aqui eu estou acompanhando o nível por nível, tá? Mas vocês sabem que o correto é sempre fazer do lado esquerdo primeiro, tá? Então a gente deveria fazer todo do lado esquerdo e depois volta do lado direito. Bom, então agora n sobre 4, né? O que vai acontecer? A função n sobre 4 vai ser chamada duas vezes de novo. Só que agora ela vai chamar então para n sobre 4, ou seja, n por 16 aqui desse lado, e aqui n sobre 4 sobre 2. Então aqui a gente vai ter essa sequência aqui alternada dos valores. Então n sobre 8 aqui. Aqui a gente tem n sobre 2 sobre 4. Então n sobre 8 e n sobre 2 sobre 2. N sobre 4. Então reparem que as chamadas recursivas,
elas vão ser bastante desbalanceadas nesse caso. De qualquer forma, quando a gente olha aqui, conta o número de operações que são feitas nesse nível de chamada recursiva, é 4C. É que está desalinhado, né? Deixa eu alinhar tudo. Então aqui C, 2C, 4C. Então a contagem de operações em si, o que importa para a gente é esse C aqui, né? O número de vezes que esse C é chamado. Ela ocorre para cada nível dessa árvore de chamadas recursivas C, e isso está aumentando na sequência de uma árvore binária, né? Então está aumentando em potência de 2. A questão agora é ver como é que isso aqui termina. Repare que esse lado aqui da árvore, né, se a gente acompanhar desse lado da árvore, esse ramo aqui vai ser o primeiro a terminar. Porque como eu estou dividindo por 4, é muito provável que esse lado da árvore aqui tenha menos níveis do que esse. Esse outro extremo da árvore, ele vai terminar muito mais lentamente. Porque como eu estou dividindo por 2, essa divisão ela é menor. Então é muito provável aqui que eu tenha um maior número de chamadas recursivas aqui. Então é como se eu tivesse uma árvore binária, mas desbalanceada, em que eu tenho o ramo mais extremo aqui à esquerda com menos níveis e mais à direita com mais níveis. É assim que a gente interpreta esse caso aqui. Bom, deixa eu fazer aqui uma página extra para a gente poder estudar esse caso em particular. Então, se a gente tentar expandir essa função, se eu tentar usar a técnica que a gente já vinha fazendo, então tem um lado aqui n sobre 2, n sobre 4, nós vamos notar aqui que vai ser bem difícil isso aqui, né? Vai ser bem difícil fazer uma expansão simples. Vamos fazer uma aqui. Então, ó, é aquela que a gente fez na árvore anterior. Então eu tenho um C mais T de n sobre 4. Ah, perdão, eu inverti aqui, pessoal. Só um minutinho. No fundo é a mesma coisa, né? Assim, não faz diferença, mas só pra gente manter o padrão. Então aqui vai ser... Então essa chamada aqui, né? Essa chamada eu vou colocar... vou grifar aqui em verde. É esse cara aqui, né? Opa. Depois eu volto aqui e grifo. Então é n sobre 16. É porque reparem que esse item aqui já é o n sobre 4. Mais t de n sobre 8. Então essa chamada aqui vai ser essa. A próxima também tem mais um c mais t de n sobre 8 mais t de n sobre 4. Opa, quase não coube aqui. Mas vamos lá então. Então isso aqui é essa parte. Então essa é a... E essa outra aqui, que está aqui de azul, é essa chamada. Fica bastante difícil a gente conseguir expandir isso de maneira a encontrar aquelas constantes como a gente encontra quando o caso é balanceado, quando a árvore é balanceada. Então aqui é bem difícil achar aquele valor de K para o qual eu vou conseguir um número e uma forma fechada perfeita. Então essa equação ela é de muito difícil solução de maneira direta, por causa desse desbalanceamento da árvore. O que a gente sabe? O que a gente consegue saber com uma boa certeza é que essa função ela tem dois limites, um limite inferior e um limite superior. Como na sequência de chamadas recursivas, né, que nós fizemos aqui na árvore, né? Então a gente tem n, aí aqui eu tenho n sobre 4, e aí n sobre 4 ao quadrado, e assim por diante. Então tem esse lado aqui da árvore, chamadas recursivas, tem esse padrão aqui. E o outro extremo
tem outro padrão também de divisão de potência de 2, né? Então um é potência de 4, o outro é potência de 2. Então a gente sabe aqui, né, a gente resolve da seguinte forma. A gente sabe que aqui no meio, né, então é muito provável que a árvore aqui ela esteja mais ou menos assim, né, uma coisa meio mais desbalanceada. Então eu preciso de muito mais divisões desse lado aqui para terminar, né, o valor de n. Eu suponho que eu tenho um n aqui igual a 64, por exemplo. Ou melhor, né, vamos pegar uma potência de 2 aqui, desculpa, uma potência de 2 e de 4 ao mesmo tempo. Né? Então vamos pegar 16. Então, n igual a 16, por exemplo. Então, se de um lado da árvore, o que eu teria? Né? Eu teria 16 no primeiro nível, aí 16 dividido por 4 já é 4, 16 dividido por 2 é 8. Então aqui ainda restam 4 elementos e aqui ainda restam 8. Dividido por 4 de novo, eu já tenho 1 aqui. Aqui dividido por 2 eu tenho 4, por 2, 2, por 2, 1. Então notem como existe um desbalanceamento aqui dos elementos. Bom, e aqui no meio do caminho? Né? O que tem aqui em todo esse meio do caminho aqui? É isso aqui que é difícil de calcular. Tá? Que é difícil de encontrar uma forma fechada, analítica para isso. Então qual que vai ser a alternativa? Bom, a gente vai fazer o cálculo assumindo os dois níveis da árvore independentemente. Então a gente vai fazer aqui essa e essa solução. Tá? A gente vai fazer os dois cenários. Vamos começar por um dos lados. Né? Então a gente, na verdade, é tranquilo, né? Assim, se a gente considera só um dos lados é fácil. Então vamos pegar o seguinte, ó, a t de n, que é igual a c mais 2 vezes t de n sobre 4. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou considerando que a árvore ela é inteira do formato mais curto. E aqui, pô, esse aqui é tranquilo para calcular, né? A gente já viu isso. Então não vai ter nenhum problema aqui da gente conseguir fazer essa solução. Então o que a gente tem, né? C mais 2 vezes c mais t de n sobre 4. Opa, ainda não está, né? 4. É isso mesmo. De n sobre 4 ao quadrado, isso. E aí depois c mais 2 vezes c mais 2 vezes c mais t de n sobre 4 ao cubo. Então a gente tem essa sequência aqui. Como é que a gente resolve? Nesse caso em particular, compensa a gente fazer as distribuições. Então eu tenho C mais 2C mais 4C, que é essa sequência aqui, né? Então C sozinho, 2C, 4C, mais, e esse T aqui, eu esqueci de 2 aqui também, né? Faltou 2 aqui. E aqui também. Mais 2. Agora tá certo. Então, quando eu... com essa sequência, né, com essa expansão, a gente tem aqui, né, 2, 2C, 4C. E o T, ele é multiplicado aqui o número de vezes, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente tem aqui 2 elevado a 3 vezes t de n sobre 4 a 3. Né? Então, isso aqui é bem tranquilo da gente resolver. E essa parte aqui é um somatório. Então, a gente já sabe que isso aqui é um somatório de i igual a 0, de 2 elevado a i c. E até quando, né? Agora aqui a gente vai ver, né? Aqui seria até 2 ao quadrado, né? Como aqui a gente tem 3, esse aqui seria 2, né? Aqui seria 2 à terceira, t, 4 à terceira. Como que a gente resolve, né? Para encontrar uma variável? A gente põe uma variável k. Então aqui fica k menos 1,
2 elevado a IC mais 2AK vezes N sobre 2 elevado a K. Quando que isso aqui termina, né, a gente já sabe, né, isso aqui precisa ser 1. E para que isso aqui seja 1, a gente tem um cenário, então N 4K igual a 1, eu passo multiplicando, N igual a 4K, e aí eu aplico o log na base 4. Então a gente já tem o resultado. Aplicando aqui, a gente vai ter então a função i igual a 0 até log na base 4k menos 1 de 2 elevado a i c mais esse termo aqui, 2 log de 4k vezes t de 1, né, que é o caso base aqui que a gente encontrou. Então a gente consegue resolver, né? Isso aqui era igual a 1, se não me engano, né? Então tá razoavelmente tranquilo aqui de fazer essa solução. E agora a gente precisa resolver o resto da equação. Agora a gente tem uma questão aqui, né, que não encaixa muito bem esses resultados, né? É meio difícil a gente lidar com isso, né, porque eu tenho 2 elevado a 1 log na base 4 aqui, de K. Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? É uma progressão geométrica, a gente tem a fórmula, né, da progressão geométrica, que se a gente aplicar aqui vai funcionar, mas enfim, a gente vai precisar fazer algumas adaptações. Deixa eu só puxar esse aqui um pouquinho para cima, a gente tem mais espaço. Bom, então esse termo aqui vai para 1, a gente tem esse 2 log 4k aqui. Esse aqui é a mesma coisa, né? Então eu tenho, esse aqui é o log de 4k menos 1. Esse c aqui, como ele não depende, eu posso passar aqui multiplicando, né? Então ele é c vezes um somatório aqui. E, bom, isso aqui vira um somatório de 2 elevado a i. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula da progressão geométrica, nesse caso. E pra gente aqui, a fórmula da progressão geométrica, vou colocar aqui em cima, né, é o primeiro termo, vezes o quociente elevado ao número de termos, menos 1, dividido por quociente menos 1. Então, nesse caso, o quociente é 2, o número de termos é log de 4k menos 1. Então, vamos lá. E o primeiro termo é 1, porque a gente tem o 2 elevado a i, 2 elevado a 0 é 1. Então, fica fácil, né? Que eu tenho... e aqui dividido por 2 menos 1, né? Então, também vai ficar 1. Mas tudo bem, vamos fazer por partes. A gente tem o primeiro termo que é 1, então não preciso colocar. 2 elevado a log na base 4k. O último termo, então vai ser esse, menos 1. Então esse que a gente vai ter como sendo isso aqui, menos 1 também. Então esse aqui é o nosso primeiro termo. O segundo termo aqui é simplesmente 2 elevado a log 4k. Isso aqui não é uma coisa muito trivial da gente sair, né? Não tem um jeito assim simples, líquido certo que a gente possa simplesmente resolver, né? Então, se fosse 4 elevado a log na base 4, a gente sabe que a exponencial ela é o inverso do logaritmo, então a gente conseguiria resolver isso facilmente. Mas com o 2 e o 4 a gente não tem isso. E então um jeito de tentar resolver é simplesmente assumir um limite superior. A gente pode, para tentar pelo menos ter alguma coisa, né? Porque o que a gente sabe, né? E é um limite superior até, digamos, grosseiro, né? Então, para não ficar com essa fórmula bem feia, assim, digamos, né? Se a gente quer fazer uma aproximação, a gente pode dizer que eu tenho um c vezes 4 log na base 4k. Isso aqui é um limite superior para isso, porque é óbvio que 4 elevado a alguma coisa vai ser maior do que 2 elevado a alguma coisa. Então a gente pode até dizer o seguinte, né? Isso aqui é maior ou igual ao anterior.
e é isso aqui menos 1, mais 4 log 4k. Quer dizer, eu poderia deixar isso aqui desse jeito, né? E já é a forma fechada isso, tá? Isso já é uma forma fechada da equação. Mas se eu quero um limite superior para ficar uma coisa mais bonitinha, eu posso fazer desse jeito. Então eu tenho c vezes log 4k menos 1 mais 4 log 4k. Aí eu vou ficar com isso aqui seria igual a, e aí a gente achei aqui na versão final, que é c, e aí aqui eu c vezes k, e aqui eu tenho mais k. Então essa aqui que fica o lado aqui da equação, né? Um dos lados da equação. Então eu não consigo resolver aqui sem ser desse jeito, tá? Nesse caso específico. E isso aqui, né, a gente está assumindo, né, esse cenário aqui, a gente está assumindo então um limite superior para a equação. Nem sempre isso é adequado, né? Nem sempre isso é uma coisa boa de se fazer, porque a gente vai estar limitando aqui a nossa análise, tá? Deixa eu só colocar mais uma página. Do outro lado, a gente vai ter um cenário mais fácil, né? Porque como vai ser 2 elevado a... então a gente vai ter t de n, que é igual a 2... Opa, perdão. Se c mais 2t n sobre 2, isso aqui vai dar exatamente o cenário que a gente queria, né? A gente já fez isso aqui várias vezes. Vai dar exatamente n vezes k, n vezes c. Tá? Aqui só uma questão, né? Eu tenho que... Eu fiz aqui pra cá, então na verdade eu tenho que substituir ainda, né? Então isso aqui vai ficar... Esqueci de fazer a substituição. Então vai ficar c vezes log na base 4n mais log na base 4n, que era o valor de k. É isso sim, essa é a forma fechada aqui da equação. No próximo cenário, a gente vai ter algo muito parecido, né, como eu falei, mas agora a gente vai ter... Aqui eu já vou pular aqui as contas, né? Se a gente fizer aqui, nós vamos ver que esse aqui vai estar mais exato, né? Mas aí expandindo aqui, a gente vai ter um cenário muito similar com o outro, só que agora a gente vai ter c vezes log na base 2n mais log na base 2n. Então, o que a gente vai ter são duas funções. Então, é como se eu tivesse aqui a árvore ali de chamadas recursivas. E a gente sabe que um lado aqui é muito maior do que o outro. Então é como se eu tivesse uma árvore assim desbalanceada. Então ela tem esse formato aqui. Esse nível aqui a gente define pela primeira função. Então eu vou pegar aqui a primeira função, ela vai estar em azul claro aqui, e a outra vai estar em laranja. Então eu vou mudar aqui a cor. Então essa é C log 2n mais log 2n. Então essa aqui seria o limite superior, TS. E a anterior é um limite inferior. Vou chamar ela de T e de N. Muito bem, então agora a gente vai ter esse lado aqui, né, definido pelo limite inferior de N, e o outro pelo limite superior de N. Então o que a gente sabe? A gente sabe que T de N, a forma fechada de T de N, ela vai ser algo que é menor, deixa eu pegar aqui, T de N, ela vai ser algo que é menor ou igual a alguma coisa e maior ou igual a outra coisa, né? Então a gente tem essa
essa relação aqui entre os dois. Ela vai ser, então, menor, alguma coisa que é menor ou igual ao limite superior e maior ou igual ao limite inferior. Então a gente tem esse cenário aqui. Dá até para dizer, né, como a gente sabe que essas equações elas são, uma é log de 2 de n e a outra é log de 4. Opa. Inverti aqui, pessoal. É porque aqui, né, ela vai ser maior do que o log de 2. Desculpa. Vou voltar aqui. Eita, nós. Vamos usar a ferramenta aqui. Então, como é o limite... É que aqui a gente poderia ter invertido também, né? Assim, pra que eu fiz isso, né? Poderia ter invertido o sinal aqui dava na mesma, né? Então, eu confundi mais do que ajudei aqui, desculpem. Então, ela vai ser o limite superior aqui, né? Ela vai ser sempre... Vamos trocar. Então, essa função, né? Ela vai ser menor ou igual ao limite superior e maior ou igual ao limite inferior. Então, C log 2n mais log 2n e C log 4n mais log 4n. Então, basicamente é isso que a gente vai ter nesse cenário aqui em que eu tenho duas funções. A gente tem uma função aqui dentro da outra. Se a gente considera a função, né, a gente pode fazer uma análise assintótica depois e verificar t de n é θ de log na base bn, né? Então dá pra gente fazer isso. Se a base que for genérica, se considerar qualquer log, eu vou conseguir provar isso aqui. Bom, então essa foi a questão. Eu levei um tempo razoável para responder, mas é interessante, né? É um caso bem interessante, tá? de cenário aqui de análise de algoritmos, e pode acontecer na prática mesmo. Então vocês já sabem aí como responder agora.